Olá pessoal, tudo bem? Vamos então finalizar a análise do nosso conteúdo, do nosso plano de ensino, do nosso plano de trabalho para o semestre, e ficou faltando apenas analisarmos o 310 e o 311 do código, tá? Então, finalizarmos o procedimento que trata da chamada tutela cautelar requerida de maneira antecedente, que é o 310, e depois falar da chamada tutela de evidência, que já está no artigo 311 do CPC, tá? Então, vínhamos falando da possibilidade de requerer uma tutela provisória de urgência cautelar de maneira antecedente, então aquela petição inicial que vai ser parcial, que só vai pedir primeiro a tutela provisória, e depois haverá o aditamento dessa petição inicial no caso de indeferimento em 5 dias, pessoal? E depois no caso de deferimento dessa tutela cautelar, efetivada a tutela cautelar, na forma do 308, num prazo de 30 dias, tá? Então, no caso de indeferimento, o 306, o autor ele terá que aditar a inicial, complementar o pedido, trazer o pedido de tutela principal, aquele que ele quis acautelar o direito, em 5 dias. Se o juiz defere, não é do deferimento ainda o prazo para a emenda da inicial, para aditamento da inicial, é da efetivação da tutela, tá? Então, no caso de um arresto, é quando cumpre o arresto, o oficial vai lá, faz o arresto, bloqueia os bens, nomeia o depositário que fica na guarda dos bens. A partir da efetivação da tutela cautelar é que começa o prazo de 30 dias para que a petição inicial seja aditada, tá? Na forma do artigo 308. Então, estamos falando desse procedimento. O 310, ele fala da hipótese de indeferimento da tutela cautelar, tá? Então, vamos imaginar o autor que tem um cheque na mão, para execução, e o devedor está dilapidando o seu patrimônio, ele entra com um pedido de arresto, ele entra com uma cautelar de urgência, tá? E o juiz indefere esta cautelar de arresto, entendendo que não há urgência a ser socorrida ali, que não existe risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendendo que o autor, o devedor não está dilapidando o seu patrimônio de modo a se tornar insolvente. Ele pode, porventura, estar vendendo algum bem, mas necessariamente ele tem bens ainda para pagamento, para cumprimento daquela obrigação encartada no cheque, tá? Então, o 310 ele fala do indeferimento da tutela cautelar, que não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição, tá? Então, vamos continuar usando desse exemplo do cheque, Se o juiz ele indefere a tutela provisória requerida cautelarmente, de maneira cautelar, uma tutela cautelar para proteger o direito ao pagamento desse cheque, nada impede, se o juiz indeferiu o arresto, que o autor execute o cheque, que ele entre com a ação principal, com o pedido principal de tutela satisfativa, tá? E também o indeferimento do arresto, da tutela provisória cautelar, não influi no julgamento do pedido principal, tá? Não influi no direito ao recebimento do cheque, exceto, como diz o 310, se a tutela cautelar, se a tutela cautelar ela for indeferida com base no reconhecimento de prescrição e decadência, tá? Então, se o juiz verificasse lá que aquele cheque que a parte entrou com um pedido de arresto para garantir, acautelar o direito ao pagamento daquela obrigação encartada no cheque, se o juiz identificasse que o cheque já estava prescrito, ele poderia já também, nesta hipótese, vai influenciar no pedido principal, no julgamento, na ação que será ajuizada para execução daquele cheque. Tá? Então, só na hipótese de prescrição e decadência é que vai influir o julgamento da cautelar, da tutela provisória, no julgamento da ação principal, do pedido principal, da tutela principal, ok? O Marinoni nos fala no trechinho de doutrina recortado no material de vocês que o pedido de tutela cautelar, o juiz valora apenas a existência ou inexistência do direito à cautela. Ele não se pronuncia sobre a existência do direito acautelado. Ele não vai verificar se a parte
tem o direito ao recebimento do crédito encartado no cheque ou não, né? Se já houve um pagamento parcial, se já houve as provas que serão produzidas com relação ao direito principal. O juiz ainda não entra na análise do direito principal, ele só analisa se há o direito, a probabilidade do direito que se está buscando por meio de uma tutela provisória e se há um risco de dano ou de resultado útil ao processo. E aí sim haveria um direito à cautela, né? E aí então ele poderia conceder a tutela cautelar, tá? Então ele não analisa, ele analisa só o direito à cautela, ele não analisa ainda o direito à tutela principal, certo? Havendo então esse indeferimento, né, pessoal, da tutela cautelar, se ele ocorrer por prescrição e decadência, se o juiz reconhecer a prescrição e a decadência da tutela da cautelar, né, e que vai acabar influenciando no julgamento do pedido principal, tá? O pedido principal que vai ser apresentado pelo autor ainda, que seria a execução do cheque, né, que ele teria prazo para ajuizar depois aqui, em caso de indeferimento nos 5 dias, na forma do 306, se ele vem entrar com a execução do cheque depois do reconhecimento da prescrição e decadência, essa execução vai ser extinta em razão da coisa julgada. Então vai ser extinta sem análise do mérito, em razão da coisa julgada, porque o reconhecimento da prescrição e decadência já se deu em sede de tutela provisória. Ele já se deu junto a essa petição inicial parcial que buscava apenas a tutela cautelar. Tá? Segundo nos fala Humberto Teodoro Júnior, num trecho de doutrina colacionado para vocês, a regra é de que o indeferimento da medida cautelar, excepcionalmente, num único caso, pode importar em solução de mérito prejudicial à pretensão principal. Tá? É só nesta hipótese, né, de prescrição e decadência. Isso se dará quando a rejeição da medida cautelar tiver como fundamento o reconhecimento da prescrição e decadência. Então essa é a única hipótese excepcional, o único caso que a solução da tutela cautelar será uma solução de mérito prejudicial, ou seja, prejudicará a análise do pedido principal, tá? Assim, a regra é de que a decisão cautelar não produz coisa julgada em detrimento da pretensão de mérito, né? A pretensão principal excepcionada, transformando-se em empecilho a propositura da demanda principal. Então não é porque eu perdi o meu direito à tutela, a minha cautelar de arresto, o juiz entendeu que não há risco, não há urgência, não tem risco de resultado útil ou perigo de dano, né? E ele indefere o meu arresto, não é por isso que eu vou perder o direito de executar o cheque, né? Se é uma ação de conhecimento condenatório em razão de um dano, se eu entro com um pedido de arresto de bens e depois isso não é deferido pelo juiz, isso não vai atrapalhar no reconhecimento na minha ação de conhecimento com relação ao dano pretendido, ao dano que eu fui buscar indenização, ressarcimento, tá? Então, a ação principal, o direito à cautela não se confunde com o direito da ação principal, o pedido principal que será veiculado em definitivo na petição inicial, tá? Então, em outros termos, diz aqui Humberto que, a não ser nessa hipótese de prescrição e decadência, que aí os efeitos da decisão cautelar vão incidir sobre a tutela principal. Diz Humberto Teodoro Júnior, então, que em outros termos a prescrição e decadência são questões de mérito da causa principal, cuja apreciação poderá ser antecipada para a solução ainda no bojo do procedimento das tutelas de urgência. Tá? Então esta é a única hipótese excepcional. Se o juiz, na análise do direito à tutela provisória, do direito à cautela, porque estamos falando da tutela cautelar, ele reconhece prescrição e decadência, esta hipótese poderá influenciar no direito principal, tá? Porque ele já vai ser reconhecido como prescrito ou já terá decaído, e se a parte vier então entrar com o pedido principal depois, essa ação vai ser extinta em razão da coisa julgada, porque o juiz já decidiu pela prescrição e decadência anteriormente. Beleza? Encerra o vídeo aqui, volto no próximo para falar da tutela de evidência, tá, pessoal? Para já começarmos num próximo vídeo falando sobre ela.